Mais um exercício aplicado pela banca VUNESP em relação ao uso semântico das conjunções, ou seja, a relação de sentido que elas estabelecem aí para a oração principal. Sendo assim, há necessidade que vocês aí providenciem listas de conjunções coordenativas que são ali aditivas, alternativas, explicativas, conclusivas e adversativas. E também uma lista de conjunções subordinadas adverbiais, porque elas aí têm o sentido de trazer à oração principal qual a circunstância que está impregnada ali. Vamos conhecer então o contexto em que aqui é aplicado e vamos comentar aqui cada uma das alternativas. Assistência social e psicológica na escola básica já é garantida pela Lei 13.935/2019, que, no entanto, ainda não tem sido cumprida com responsabilidade. Percebam que o termo que está aqui em negrito, que está em destaque, é o no entanto. E se eu ler essa oração até, por exemplo, assistência social e psicológica na escola básica já é garantida pela Lei 13.935/2019. Até aqui, eu vou entender perfeitamente do que está se tratando. Está mencionando que sim, há assistência social e psicológica na escola que é garantida por lei. Mas chega aqui a conjunção que fala no entanto, que pode aí ser substituída sem nenhum prejuízo de sentido gramatical por mas, porém, contudo, todavia. Percebam aí que essa conjunção ela está trazendo uma oposição para a oração principal que garante aí assistência social e psicológica por lei. Mas essa segunda oração traz nela a seguinte informação: ainda não tem sido cumprida com responsabilidade. Então, o que está falando aqui? Que existe sim essa lei, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ela não está sendo cumprida. Sendo assim, ela traz um sentido adversativo, um sentido de oposição, uma oração que se contrasta a outra oração. Sendo assim, essa primeira, nós temos aí uma conjunção que traz uma oposição. Agora vamos ler aqui a segunda parte. Psicólogos e assistentes sociais atuam na instituição escolar com o grupo de educadores de cada unidade. E para que eles atuam? Notem aí que essa oração ela depende, dessa segunda que está aí dividida pelo para que nós saibamos aí o que é necessário. Então vamos retomar. Psicólogos e assistentes sociais atuam na instituição escolar com o grupo de educadores de cada unidade. Mas para que eles atuam? Com qual objetivo? Com qual finalidade? Para garantir bom processo de aprendizagem. Então, aqui mostra para mim a finalidade em que eles devem atuar, com qual objetivo. E aqui pode ser substituído por nenhum prejuízo de sentido por a fim de que. Psicólogos e assistentes sociais atuam na instituição escolar com um grupo de educadores de cada unidade a fim de que garantam um bom processo de aprendizagem. Tenho aqui então a primeira ideia, que é uma oposição, e a segunda, que é uma finalidade. Isso já nos leva aí a entender que a resposta correta é a letra A. Mas vamos comentar aí as demais. Conclusão. Uma conjunção aí conclusiva, ela mostra, por exemplo, uma ação que já é esperada. Por exemplo, ele bateu o recorde, vírgula, portanto ganhou o campeonato. Ele bateu o recorde, então ganhou o campeonato. Por isso ganhou o campeonato. Notem que aqui, nessa primeira parte, eu não tenho uma conclusão. Eu tenho uma ideia que se opõe a outra ideia que está dividida por uma conjunção. Sendo assim, não pode ser a alternativa B. E, no segundo ponto, esse para aqui, na letra B, está se mostrando como causa. Não é uma causa, e sim a finalidade do porquê esses grupos aí, eles devem
atuar de forma significativa. Com qual finalidade? Com a finalidade de garantir bom processo de aprendizagem. Não está trazendo aí uma ideia de causa, como um porquê, um porquanto, visto que, uma vez que. Letra C, oposição. Sim, na primeira parte eu tenho oposição, mas não traz uma ideia de concessão. Essa ideia aqui concessiva, nós precisamos tomar muito cuidado para não confundi-la com a adversativa que é de oposição. Por exemplo, ainda que o livro seja muito complexo, vírgula, continuarei a lê-lo. Notem aí que existe aí uma oposição, mas pelo fato de existir uma oposição, isso não irá me impedir, conforme diz a oração, que eu deixe de realizá-la. Existe sim ali uma oposição, que é qual? O livro ser complexo. Mas, mesmo que seja complexo, ainda que seja complexo, conquanto que seja complexo, eu não deixarei de lê-lo. Existe aí algo que me impeça de realizar a ação, só que a segunda oração me mostra aí que, pelo fato dele ser difícil, eu não deixarei de realizar a leitura. Então, cuidado, a oração aí concessiva tem sim um ponto ali de oposição, mas que não impedirá a ação de ser realizada, enquanto a adversativa que apresenta oposição, essa sim mostra uma ideia que foi finalizada. Por exemplo, fui ao cinema assistir ao filme, vírgula, mas não tinha o ingresso. Notem aí que houve aí uma finalização completa e que eu realmente não vou realizar a ação por conta de não ter o ingresso. A letra C também está incorreta. Letra D, condição e oposição. Seria condição aqui, nessa primeira parte, se falasse: caso existisse a lei, se existisse a lei, só que aqui a lei já existe, sendo assim não pode ser condição. E a letra D não traz ideia de oposição, algo contrário, traz a finalidade pela qual os grupos de educadores de cada unidade devem participar. Letra E, conclusão e finalidade. Já vimos que a conclusão mostra-se algo do que já é esperado. Por exemplo, eles estudaram muito para a prova, vírgula, por isso tiraram uma boa nota, portanto tiraram uma boa nota. É algo que já se espera, mas aqui mostra o contrário. E a segunda mostra finalidade, sim, mas não menciona aqui conclusão na primeira. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos em próximos vídeos e até mais.